tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa, tá certo, pessoal? Peguem aí o caderno de vocês, peguem aí uma caneta para que vocês possam fazer as devidas anotações aí, que a gente possa ter uma excelente aula. Pessoal, para a gente relembrar, nós estamos trabalhando alguns conceitos relacionados à morfologia. Só para a gente relembrar, a gente tem níveis de análise de língua portuguesa e nós estamos ali no segundo nível de análise. Nós estamos pensando nas palavras, tá certo, pessoal? E o estudo dessa forma, né, a gente dá o nome de morfologia. Só para a gente recapitular um pouquinho, quando eu falo em morfologia, eu tenho que pensar em dois grandes grupos de estudos. Primeiro grupo de estudo eu vou estudar a estrutura da palavra e o processo de formação das palavras. Esse é o primeiro grupo que a gente precisa estudar dentro da morfologia. E depois a gente vai pensar nas classes de palavras. Só para a gente dar spoiler das nossas próximas aulas, nós temos 10 classes de palavras e nós estudaremos então de uma por uma nas nossas próximas aulas. Beleza, pessoal? Gente, quando eu falo em processo de formação de palavras, eu tenho que lembrar de alguns termos. Só para a gente dar uma lembradinha, eu preciso pensar em primeiro lugar nos processos de derivação. Quais são eles? Prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria, tá certo? Além desses processos de derivação, a gente precisa pensar em dois conceitos importantes, que eu chamo de justaposição e chamo também de aglutinação, tá certo, pessoal? Fora esses, outros processos menos recorrentes em provas de concurso existem e nós vamos passar por eles também. Quais são eles, pessoal? Onomatopeia, neologismo, hibridização, enfim, outros, tá? Siglas e assim vai. Mas hoje, pessoal, para a gente começar, vamos pensar no conceito de justaposição e aglutinação. Gente, muito tranquilo isso daqui para registrar na cabeça de vocês. Quando eu penso nesses dois termos, eu estou pensando na ligação de dois radicais. O que é um radical mesmo, pessoal? Só para a gente lembrar, é aquela parte da palavra que eu não posso modificar. É onde eu tenho o significado, é a base da minha palavra. Lembra que a gente viu isso em outras aulas, quando a gente estudou ali a estrutura da palavra? Então, para eu formar palavras, eu posso pegar dois radicais, ou seja, duas bases e juntar para construir uma nova palavra. Qual que é a diferença, então, da justaposição para a aglutinação? Pessoal, se eu junto dois radicais, duas palavrinhas ali, e eu não perco nenhum fonema, eu não perco nenhum som, não tenho perda nenhuma, eu chamo isso de justaposição. Foi justo, tá certo? Não alteramos nada, do jeitinho que as palavras elas existem aí, elas são grudadinhas e a gente não perde nada. Por exemplo, um exemplo de justaposição, a gente pode colocar paraquedas. Beleza? Juntei para e juntei quedas. Então tá, pessoal, se eu pego ali duas palavrinhas, dois termos, eu junto dois radicais ali e eu não tenho perda nem na minha estrutura e nem na fonética, eu chamo essa formação da palavra de justaposição, tá bom? Qual que é o próximo que eu tenho, pessoal? Aglutinação. O que acontece na aglutinação? Alguma coisa se perde. A gente condensa mais os termos, eles ficam mais grudados ali, a gente pode ter alguma perda, tá certo? Por exemplo, que a gente pode colocar aguardente. O que aconteceu aqui? Eu tive a junção de água mais ardente. O que eu perdi? Perdi um A na hora de construir essa nova palavra. Simples assim, beleza? Então vamos lá, pessoal, para a gente repetir outros dois processos de formação de palavras, justaposição e
aglutinação. O que é a justaposição? Eu pego dois radicais, pego dois termos junto eles e eu não perco nenhum elemento, nem na estrutura e nem na pronúncia. Exemplo disso, paraquedas. E o que seria então a aglutinação? Pego dois termos, junto esses dois termos, mas alguma coisa vai se perder. Por exemplo, aguardente. O que aconteceu aqui? Juntei água com ardente, mas eu perdi um ar na hora que eu condensei essas palavras, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso slide, então. Coloquei aí para vocês, pessoal, alguns exemplos de palavras compostas por justaposição. Paraquedas, a gente já viu. Deixa eu pegar o marca-texto. Paraquedas, a gente já viu, juntei as duas, não tem mais hífen na palavra paraquedas, lembrem-se disso, a gente estudou em outras aulas. Olha só, abelha rainha, juntei as duas por meio de um hífen aqui, pessoal. Perdi alguma letrinha? Perdi alguma coisa? Não, se eu simplesmente juntei, posso colocar grudadinho, eu posso usar um hífen para juntar os dois termos, eu chamo isso de justaposição. Olha só, palavrinha 18, né? 10 mais 8. Perdi alguma coisa? Não. Embora elas estejam grudadinhas ali, a gente não perdeu nenhum termo. Como é que eu chamo isso, pessoal? Justaposição. E para a gente fixar, então, esse conteúdo, vamos olhar para essas palavrinhas aqui e vamos ver o que é processo de justaposição, o que é processo de aglutinação, para vocês nunca mais errarem isso. Se aparecer na prova de vocês, vocês estão aí cientes do que vocês precisam fazer. Gente, olha só, primeira palavrinha, para-raios, elas estão unidas aí, esses dois termos estão unidos por um hífen. Pessoal, qual que é o processo de formação dessa palavra? Justaposição, a gente não perdeu nada, tá bom? Justaposição. Segunda palavrinha que eu coloquei, também foi um exemplo do quadro que a gente colocou aí, pessoal. Aguardente. Eu tenho aglutinação ou eu tenho justaposição? Responde aí, pensa direitinho. Eu tenho aglutinação. Por quê, pessoal? Um A caiu, foi embora. Aguardente é a junção de água mais ardente. Quando eu juntei, um Azinho caiu. Por isso eu chamo essa palavra que ela sofreu um processo de aglutinação. Terceira palavrinha que a gente tem aí. Opa! Corre, corre. Vamos voltar lá. Corre, corre. Agora foi. O que eu tenho aí, pessoal? De novo, eu tenho justaposição. Por quê? Juntei dois termos com um hífen, não teve perda fonética e nem perda estrutural. Simplesmente peguei dois termos e uni por meio de um hífen. Pessoal, próxima palavrinha. Planalto. O que eu fiz aí para juntar? Gente, alguém tem ideia? Planalto é junção de quê? Pessoal, planalto é a junção de plano mais alto. Plano alto. Quando eu juntei, caiu uma letrinha, não caiu? Chamo isso de aglutinação. Tive perda. Por menor que tenha sido, pessoal, se teve alguma perda, eu chamo esse processo de aglutinação. Vou colocar só um arzinho aqui. Próxima palavra, pessoal, guarda-roupa. O que aconteceu aqui para nunca mais errar? Justaposição, beleza? Só para a gente lembrar um pouquinho, quando a gente teve uma aula de uso do hífen lá, a gente teve tinha uma regrinha lá que falava o seguinte: as palavras que perderam a noção de composição, tá relacionada a isso daqui, tá? Porque você pode juntar termos, né? E algumas vezes você pode ou não ter o uso do hífen, né? Quando a gente pensa naquela regrinha lá do hífen, quando a gente fala lá palavras que perderam a noção de composição, do que nós estamos falando? Exatamente desse processo de formação aqui, em que eu junto termos, tá? Às vezes pode ser com o uso do hífen, às vezes sem o uso do hífen, tá certo? Então, para casar com esse estudo que eu tô falando aqui para vocês, deem uma olhadinha lá no uso do hífen também, beleza? Só para relembrar. Pessoal, guarda-roupa eu tenho justaposição. Eu não perdi nada, nenhum elemento. Gente, olha só a palavrinha vinagre.
que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho uma aglutinação, tá bom? Vinagre é a junção de vinho mais acre, então eu tenho aglutinação, beleza? Eu tive perdas na hora de juntar esses dois termos aí. Segunda-feira tem o que, pessoal? Segunda-feira eu tenho um processo de justaposição, não perdi nada. Olha só, girassol. Girassol tem o que, pessoal? Aglutinação ou eu tenho justaposição? Gente, eu não tive nenhuma perda no meu girassol, portanto, eu tenho aí uma justaposição. Mais uma vez, lembrem-se lá daquelas regrinhas de uso do hífen, tá bom? Lembrando que o S aí só foi duplicado por uma questão fonológica, tá bom? Fonética e fonológica. Beleza? Então, aqui também no girassol eu tenho justaposição. E pernalta, pessoal, só pra gente terminar isso daqui pra vocês nunca mais errarem. Pernalta, o que eu tenho? Quando eu junto perna mais alta, juntei tudo, perdi um A. Se eu perdi alguma coisa, eu chamo esse processo de aglutinação. Fechou, morreu. Vocês já sabem, então, dois novos processos de formação de palavras, tá? Se cair na provinha de vocês, eu tenho certeza que vocês têm competência, condições de responder. Só lembrar que vou juntar dois termos. Perdi alguma coisa, aglutinação. Tudo está inteirinho ali dentro da palavra, eu tenho justaposição. Pessoal, nas provas de concurso, quando a gente pensa, se tiver lá no seu edital que cai processo de formação de palavras, obviamente o que vocês mais têm que se concentrar é naquelas derivações que a gente já viu e aqui na aglutinação e na justaposição. Esses, obviamente, são aqueles que mais são recorrentes em provas de concurso. Mas a gente tem outros processos de formação aí de palavras que a gente vai estudar um pouquinho agora, tá certo? Quais são esses outros processos? Caem menos nos concursos públicos, tá? Mas vocês são bons o suficientes para aprender todos eles. Gente, para nunca mais esquecer, onomatopeia. Já viram essa palavrinha? Onomatopeia. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Onomatopeia. O que é isso, pessoal? Quando a gente tenta escrever alguma palavra reproduzindo algum som, tá bom? Se eu escrevo ali alguma coisa para tentar imitar o latido do cachorro, né, o som que o passarinho faz, algum barulho, alguma coisa, se eu estou tentando reproduzir algum som, eu chamo esse processo de onomatopeia. Então, todas as vezes que vocês pegarem um texto, tem lá zum, 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 au, 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 tic-tac, e assim por diante, nós estamos falando de um processo de formação de palavras chamado de onomatopeia. Beleza? Pessoal, outro tipo que nós temos aí de processo de formação de palavras, abreviação, tá? Esse daqui acontece em mais vezes, a gente tem vários casos em que a abreviação é utilizada, né? Por exemplo, televisão, o que a gente comumente chama isso? TV. Botequim, como é que a gente fala? Isso a gente fala no nosso dia a dia o tempo todo, eu chamo botequim de boteco, tá bom? E a neurose, né? Quando você vai falar que uma pessoa tem neurose, você nunca fala neurose, você fala que, nossa, que neura, né? Também é um processo de formação de palavras que a gente chama de abreviação. Olha só, gente, no dia a dia de vocês costumam fazer aí vários processos, né? Novos processos de formação de palavras. Mas, obviamente, a partir desta aula, vocês conseguirão entender o que vocês estão fazendo quando vocês mudam aí as palavras dentro da língua portuguesa. Outro processo de formação de palavras que nós temos, olha só que nome grandão, siglonomização. O que é isso? Utilização de siglas, tá bom? Muito comumente a gente tem siglas de 1, 2, 3 letras, a gente tem siglas enormes e assim por diante. Temos algumas regrinhas? Temos, a gente vai ver já já, segura aí. Gente, hibridismo. O que seria esse hibridismo? Quando eu pego radicais de origens diferentes e junto para formar uma palavra, tá? Por exemplo, eu junto ali um radical grego com um radical latino e formo uma palavra, né? Coloquei dois exemplos para vocês, televisão e bicicleta. Ah, professora, como é que eu vou saber desses radicais aí gregos, latinos? Gente, obviamente são muitos, mas coloquei lá no PDF para vocês
uma série, uma tabela enorme com vários radicais gregos e latinos. Precisa decorar tudo, gente? Vocês não vão conseguir, tá? É muita coisa, mas tentem se familiarizar com aquilo ali e olhem para as provas de concurso da banca de vocês quais são aqueles que são mais recorrentes e se concentrem neles, tá bom? Porque obviamente nem eu, enquanto professora, vou conhecer todos os radicais aí para saber tudo isso, beleza? Mas alguns são mais fáceis, estão mais no nosso dia a dia. Então, se a gente junta radicais de origens diferentes, eu tenho um hibridismo, tá certo? Gente, olha só, um outro processo de formação de palavras, geralmente quando a gente faz até utilização de gírias, a gente costuma utilizar isso. Gente, olha só, portunhol. O que é um portunhol? Não sei se vocês já tiveram chance de ir para outro país, outro lugar aí, ou se vocês tiveram oportunidade de tentar conversar com uma pessoa que fala outra língua, né? O espanhol. E aí você não sabe falar o espanhol, você mistura a língua portuguesa com espanhol. O que você falou? Você falou, obviamente, um mero portunhol. Olha que chique, gente, você vai curtir com a cara de alguém falando que ele falou portunhol, mas isso é um processo de formação de palavras que a gente chama de combinação. Eu peguei o início de uma palavra, o final de outra palavra, juntei tudo e construí uma nova palavra. Se eu faço isso, eu estou utilizando uma combinação, tá? Brasiguaio, pessoal, brasileiro misturado com paraguaio. Peguei Brasi, que é ali o início da palavra brasileiro, e guaio, que é o final da palavra paraguaio, juntei tudo e construí uma nova palavra. E por fim, neologismo. O que é isso, pessoal? Construir novas palavras, dar novos significados para as palavras e assim vai. Isso acontece muito quando a gente utiliza gírias, tá? Então, se você cria, gente, novas palavras, ou se você dá novos significados ali, você está chamando ou você está criando um neologismo, que aí ele pode ser de várias esferas. Beleza? Pessoal, vamos dar uma olhadinha então nesse slide, vamos ver se a gente conseguiu entender um pouquinho esses processos de formação de palavras, tá bom? Pessoal, olha só, primeira palavrinha, automóvel, são radicais de origens diferentes. Se eu tenho radicais de origem diferente, auto mais móvel, um grego e um latino, eu falo que eu tenho o quê, pessoal? Uma hibridização, tá certo? Se eu tenho radicais de origens diferentes, eu tenho hibridismação ou hibridismo, tá certo, pessoal? Seguindo aí, próxima palavra, sociologia. Também tenho sócio, tenho logia, que são radicais de origens diferentes. Se eu tenho isso, o que eu fiz? Um hibridismo, tá bom? Hibridização, hibridismo, tá certo, pessoal? Sempre que eu tiver radicais de origens diferentes, eu tenho hibridismo. Próxima palavra, sambódromo. Também eu tenho junção de dois radicais de origem diferentes, sambó e dromo, que eu teria aí a junção dessas duas palavrinhas, né? Um radical latino e um radical grego. Pessoal, chamo isso de hibridismo novamente. Tá vendo, pessoal? A língua portuguesa não é tão difícil assim, ó. Basta pensar só um pouquinho. Próxima palavrinha, pessoal. Chua, chua. O que eu tô fazendo quando eu falo isso? Tô tentando imitar um som. Som do quê, gente? De águas, não é isso? De uma enxurrada, de uma correnteza, uma cachoeira, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tentei imitar o som de alguma coisa. O que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma onomatopeia, tá bom? Se eu estou tentando repetir um som, eu estou fazendo uma onomatopeia. Próximas duas palavrinhas, IDH e ONU. Pessoal, chamo isso de siglas, siglonomização. É isso o nome? Tá difícil de falar, siglonomização. Pessoal, IDH e ONU são siglas, processo de formação de palavra específico. Próximas, pessoal, apto e cia. O que eu tenho aí? Conseguem me indicar? Conseguem pensar? Responde aí. Gente, nesse caso eu tenho abreviações, tá bom? Que podem acontecer de diferentes formas. Vai ser o último tópico que nós vamos trabalhar então na nossa aula de hoje. Apto e cia. Eu tenho exemplos de abreviação. Pessoal, essas duas últimas palavras aqui, partidão e zebra.
que acontece aí, pessoal? Conseguem identificar qual é o processo de formação de palavras que nós temos aí? Chutem, pensem, respondam no caderno de vocês. Para quem respondeu neologismo, você está correto. Por quê, pessoal? Quando eu falo partidão, eu não estou falando de um partido grande, né? No sentido literal da palavra. Mas quando eu falo o seguinte, nossa, gente, fulano é um partidão, ou fulano é um partidão. Eu estou dizendo que é uma pessoa bacana, uma pessoa legal para você se relacionar e assim por diante. O que eu fiz, pessoal? Atribuir novos sentidos para essa palavra. Então, eu tenho um processo de neologismo. E a palavrinha zebra, né? Tem gente que utiliza muito isso daí no dia a dia. Nossa, aconteceu uma zebra ali. Quando a gente fala isso, a gente não está falando do animal zebra, não tem nada a ver, né? Não sei a origem disso, pessoal, mas nós estamos falando de um problema, alguma coisa ruim que aconteceu, né? Quando eu utilizo a palavra zebra nesse sentido, eu também tenho um processo de neologismo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Estão conseguindo me acompanhar? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, dê um pause aí, tente responder novamente para que vocês passem por aqui sem deixar nenhuma dúvida, tá certo? O último tópico que a gente vai falar hoje são algumas regrinhas, tá bom? Pessoal, regrinhas das siglas. Como é que eu construo uma sigla? Todas as letras são em maiúsculo, algumas letras devem ser escritas em minúsculo, né? O que acontece nesse sentido? Pessoal, primeira coisa que eu digo a vocês, em regra, essas siglas elas são construídas e são colocadas, então elas têm particularidades, tá? Adianta eu pensar em explicar uma regra única para vocês que vai valer para todas as siglas? Não, tá? Mais uma vez, a gente precisa de conhecimento da língua. Mas algumas coisas podem te ajudar a construir siglas, tá bom? Primeira coisa, pessoal, siglas com até 3 letras. Siglas com até 3 letras. Por exemplo, ONU. O que acontece? Todas as letras são escritas com letra maiúscula, caixa alta, tá bom? O exemplo, ONU. Se eu tenho ali uma sigla de até 3 letras, em regra, elas são escritas todas em letra maiúscula, certo? Gente, agora se a minha sigla, ela tem 4 ou mais letras, o que eu tenho que fazer? A gente tem 2 possibilidades. Pessoal, se eu falo cada letra separadamente, eu escrevo todas elas em maiúscula. Como é que eu leio aí essa siglinha? Gente, CNBB, né? Eu pronuncio separadamente cada uma das letras. E aí eu escrevo todas elas em letra maiúscula. Agora, pessoal, se eu tenho uma sigla com várias letras e eu pronuncio isso como se fosse uma palavra, aí elas são escritas em letra minúscula. Só a primeira letra que é em letra maiúscula, tá bom? Exemplo, Sudene. É uma sigla, e aí a gente escreve a primeira em maiúscula e as demais em minúscula. Beleza? Então essa é uma segunda regrinha que pode auxiliar vocês. Mas olha só o detalhe, pessoal. Tem algumas siglas que ela possuem letras maiúsculas e minúsculas em sua formação. Por exemplo, CNPq, que o Q é pequenininho, e o NB, que o N fica minúsculo. Nasceu assim, quiseram assim, foi aceito assim na língua portuguesa. Vou ter que decorar tudo, gente? Não, também não, tá bom? Peguem só as principais ali e, na verdade, se vocês quiserem utilizar isso em uma redação de vocês e tudo mais, vocês sabem mais ou menos como é que vocês devem utilizar isso daí. Pessoal, como é que a gente cria o plural das siglas? Existe plural para siglas? Sim, existe o plural das siglas. O que você faz? Acrescenta um S minúsculo na frente da sigla, tá bom? Se eu tivesse, por exemplo, várias ONUs, como é que seria? Tem o ONU aqui, tudo em maiúsculo, escreveria um S aqui pequenininho. Só isso, tá bom? Então, para construir o plural das siglas, você vai deixar só um S pequenininho ali na frente. Beleza, pessoal? Gente, para a gente finalizar, vou voltar aqui com vocês só um pouquinho para falar uma última informação sobre a abreviação, pessoal. Olha só, tenho 2 exemplos aqui de abreviação. Apto
e cia. O que eu diria disso, pessoal? Gente, como é que a gente constrói? Em regra, você simplesmente pega as 3 primeiras letras da palavra para você construir ali a sua abreviação. Olha o detalhe. Pessoal, a gente não termina a abreviação, se a nossa sílaba terminar em vogal, o que você faz? Pega a próxima consoante e coloca ali, tá bom? Por quê? Porque a gente não deve, em regra, terminar a nossa abreviação com uma vogal, olha só. A palavrinha adjetivo. A palavrinha adjetivo. Por que eu não paro aqui, pessoal? Porque não fica legal, tá bom? O que a gente faz? Ad. Melhor assim, coloca um pontinho na frente e deixa terminada em consoante, tá bom? Essa é uma primeira regra. Então, você pode utilizar as iniciais de uma palavra para construir uma abreviação. Mas você pode pegar também o começo e o fim da palavra para construir uma abreviação. Por exemplo, escrevi errado. Apartamento. Qual é a abreviação? APTO. O que eu peguei? Peguei o início e peguei o final dessa palavra. Posso fazer isso? Posso fazer isso, tá? Posso fazer isso aleatoriamente? Pessoal, se vocês quiserem utilizar em algum momento a abreviação, tem que tentar conhecer como é que faz a abreviação da palavra, tá? E por fim, companhia. Como é que eu posso fazer a abreviação dessa palavra? Cia. O que eu fiz aqui? Peguei a primeira letra e peguei as 2 últimas. Coloco o pontinho, tenho a minha abreviação. Beleza, pessoal? Então, a gente está encerrando essa nossa aula de processos de formação de palavras e ufa, né? Conseguimos passar por essa primeira fase aí de estudos da morfologia. Só para a gente lembrar, o que a gente viu dentro dessa primeira parte? Estrutura da palavra, vocês precisam ter isso dentro da mente de vocês. A gente viu aí os processos de formação de palavras. E eu espero vocês nos nossos próximos encontros para tratar de assuntos extremamente interessantes e importantes da língua portuguesa. Bons estudos e até breve!